Uma alegria estar aqui com vocês essa noite, poder colaborar com vocês, refletindo esse tema tão importante, tão relevante. Eu brinquei com a menina na recepção que eu sou um homem pós-moderno, porque eu estava perdido dentro da minha própria casa. Eu moro em Guarulhos há 6 meses, mas cheguei bem atrasado, comecinho da palestra do pastor Cláudio, perdi o começo aqui com vocês, simplesmente porque o meu GPS, que eu dependo exclusivamente dele, veja um sinal de pós-modernidade, né? Antigamente a gente andava por tantos lugares, né? E não precisava desse sinalzinho, dessa voz eletrônica dizendo entra à direita, entra à esquerda, e agora a gente não presta mais atenção nos sinais, nós não prestamos mais atenção nos detalhes. Você vai seguindo aquela voz, que também erra, e você sabe o quanto um GPS erra. Então eu sou um homem pós-moderno, eu cheguei atrasado por causa de um aparelho desse. Chamei um táxi, olha que situação do homem pós-moderno. Chamei um táxi que me conduziu no meu carro até o teatro. Vocês querem aplaudir a Jesus? Porque o pastor Javier não merece aplauso nenhum. Uma outra brincadeira, que o Marcelo me chamou de decano, eu acho que porque eu fiz aniversário hoje. Estou fazendo aniversário hoje. Estou fazendo 44 anos. Mas, não sei, eu sou o mais velho de vocês? Confessa aí, rapaz. Aí, Naldo. Você é o mais velho, né? Então, eles são um decano, viu, meus irmãos? Mas, glória a Deus por isso. Meus queridos, esse tema é de uma importância tão grande, é de uma relevância tão grande, e é incrível o fato dele estar sendo ignorado nos nossos púlpitos. Ele está sendo ignorado na nossa literatura. Há muito pouca coisa escrita sobre isso. O grande desafio nosso, homens, igreja, pastores pós-modernos, é olhar para esta realidade de uma perspectiva que nos permita ver o todo. E essa perspectiva de olhar para o mundo, olhar para a vida e ver o todo, apenas um nos confere esta perspectiva. É a inerrante palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você olha da perspectiva de Deus, então você vê a vida como Deus vê. Você percebe as diferenças, as nuances, os desafios, as oportunidades. E os meus colegas aqui falaram coisas importantíssimas. Se você tomou nota de algumas coisas, o pastor Cláudio destacou as oportunidades. E me parece que ele vê o problema da pós-modernidade, mas ele saca uma oportunidade que a igreja tem de se reformar, de se adaptar, de mudar a sua perspectiva, de ver o horizonte. E talvez fazer aquela grande obra de evangelização, de alcançar todos os cantos da terra, fazer com que as nações ou a toda a terra se cubra da glória de Deus como as águas cobrem o mar. O pastor Rinaldo apelou para a piedade, a comunhão, algo que a igreja pós-moderna perdeu. Hoje nós somos uma igreja de panelinha, de conveniências, uma igreja do fast food, a igreja em que Deus é um garçom, você vem para ser servido e não para servir. As placas e as faixas que mais se espalham pelas igrejas pare de sofrer, quando que o contrário é exatamente o evangelho, venha participar dos sofrimentos de Cristo. E o pastor Marcelo destaca então todas as nuances da história da igreja. Meus irmãos, como compreender tudo isso? Como olhar para tudo isso e discernir o mundo em que nós estamos vivendo? Apenas da perspectiva do Criador. E é aí que nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Para entender a pós-modernidade, nós podemos ler os livros.
Nós devemos ler os sociólogos, ouvir os filósofos, mas antes de tudo, nós precisamos ouvir os profetas, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E a crise que eu vivo como homem pós-moderno é uma crise de perceber que não estão percebendo. Uma crise de perceber que eu estou sendo abandonado no meio de uma batalha. E aí eu fico folheando a Bíblia, tentando achar modernidade, mas o que eu encontro é pecado. É o homem caído, é o homem afastado de Deus, é o homem afastado de si mesmo, como propôs o pastor Marcelo. O Evangelho é reconciliação do homem consigo mesmo, é reconciliação do homem com Deus. E aí eu paro na carta de Paulo a Timóteo, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, este grande e extraordinário homem de Deus. Que homem de uma visão, meus irmãos, que homem de uma perspectiva. Eu não vou abordar aqui, não é missiologia, a palestra de hoje, mas como esse homem enxergava o mundo. Ele é insuperavelmente o modelo pós-moderno de missões. A obra missionária não dá certo se não for no modelo paulino. A teologia não dá certo se ela não for também alicerçada nos escritos desse homem que Deus usou. E ele está no final da vida dele, ele escreve esta carta. Você já sabe um pouquinho de história de Paulo, que ele escreve essa carta já na prisão, não naquela prisão domiciliar do capítulo 28 de Atos, que ele está numa boa, pregando o Evangelho como ele gostava de fazer, sendo sustentado pelo governo. Ele que fazia tenda para se sustentar, agora ele estava hóspede do imperador numa casa e pregava o Evangelho de qualquer jeito. Estava lindo para Paulo. Agora, quando ele escreve a segunda carta, talvez após a sua quarta, fala-se de uma quarta viagem missionária de Paulo. Ele escreve agora a um jovem pastor que está em crise. Ele escreve agora a um discípulo amado. E o que nós estamos fazendo, senão tentando achar um meio de ajudar discípulos? Pastores precisam ajudar discípulos. Nós precisamos olhar para a membresia da igreja e como eu posso ajudá-los a enxergar no meio dessa escuridão. E Paulo então, ele profeticamente, é uma carta pastoral, é uma das chamadas epístolas pastorais, por não estar dirigida a uma igreja geográfica. Ele escreve a um homem, a Timóteo, mas é uma carta que tem no seu escopo doutrinário uma mensagem universal. E aí Paulo desenha para nós o mundo pós-moderno como você nunca imaginava que seria o mundo dos dias finais. Abra comigo aí, não sei se você tem Bíblia, e se você não tem, sente do lado de um crente. Eu vi um pregadorzão desses avivalistas falar isso, achei bonito. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Porque você tem que ter uma Bíblia, nem que for de cor e salteado. Você precisa ter a palavra de Deus na sua mente. Você sabia, nós estamos agora nesse momento terrível, né? Da história humana, de atentados, de barbáries, nós estamos vivendo, segundo a palavra do Bento XVI, este argentino, terrível esse argentino, né, irmãos? Que raiva, né, do Papa ser argentino. Francisco. Mas, o Francisco, mas com algumas sacadas esse homem tem. E ele disse, nós já vivemos a Terceira Guerra Mundial, mas a característica dela é que ela é multifacetada. Ela está acontecendo já em todo lugar, está acontecendo em Guarulhos. E aí Paulo escreve para você, pastor, eu não entendi nada da palestra dos 3 doutores. Hinaldo falou como um gênio, o Cláudio como um erudito, o Marcelo como um doutor. Não entendi nada, então você tem que entender pelo menos a palavra de Deus, senão você nem crente é. E olha quem diz a palavra de Deus, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis não foi tempo da Idade Média não, meu irmão. Era moleza viver na Idade Média. Tempos difíceis esses que nós estamos vivendo. É uma carta pastoral com uma pitada de profecia, de fascínio, de luz
para o horizonte. E ele diz: nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos dos bens, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas nega-lhe, na verdade, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que retrato, meus irmãos, que fotografia do homem pós-moderno. E na verdade, ele diz, ou melhor, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Aí ele cita aqueles dois magos malditos lá do Egito, que ficavam enganando o povo com espetáculo, com pirotecnia pentecostal. Nós não podemos ir para uma extrema do formalismo, da incredulidade. Também não podemos ir para essa banalidade da pirotecnia pentecostal. Você precisa buscar o eixo, mas se encher do Espírito. Buscar este avivamento é uma outra receita, é uma outra carta de Paulo. E, em último lugar, está lá no capítulo 2, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. A sua vida precisa ter Jesus como referência. Um evangelho cristocêntrico, uma vida cristocêntrica, um casamento cristocêntrico, vida profissional cristocêntrica, vida escolar, acadêmica cristocêntrica. Lembra-te de Jesus. Que palavra mais sem graça de Paulo para um pastor, né? Lembra-te de Jesus. O que mais que um crente lembra, não é de Jesus? Mas não é do Jesus, esse Jesus da pós-modernidade. É o Jesus lá da antiguidade, o Jesus lá de Nazaré. Aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele crucificado, Deus encarnado, Deus Filho encarnado. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, uma vida novamente devocional. Uma outra característica que você encontra nessa segunda carta de Paulo, ele cita tanto crente ruim, irmãos. Himeneu, Fileto, Alexandre, Demas. Eu nunca vi tanto crente ruim num lugar só. Mas ele cita outros crentes também, Priscila, Áquila, né? E outros homens de Deus. Posso fazer uma oração, Jonatas? Nós estamos desafiados. Esse tema é tema de 3 dias de conferência. Parabéns pela organização do evento. Mas assuma um papel. Assuma um comportamento no meio. Olhe para isso aí, não fique só como espectador. Hã? Pai, em nome de Jesus, nós, nesta palestra, destacando as verdades da Tua Palavra, nós nos colocamos na Tua presença em humildade. Cada um de nós aqui estamos em falha. Cada um de nós aqui estamos devendo algo nesses particular. Usa-nos, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que nós não fiquemos mais tateando como os cegos, mas que a gente inverta este ângulo de visão e a gente passe a ter uma perspectiva do Senhor, do mundo, das oportunidades, daquilo que nós podemos fazer para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.